inicial, por favor? Posso. Obrigado. Vamos começar. Filho, eu até peço para você desligar a sua câmera nesse momento da oração, porque a internet está fraca para alguns. Querido Senhor Jesus, nosso mestre amado e amigo de todas as horas, nunca nos abandona. Nos momentos mais difíceis, em que a nossa consciência pesa, tantas vezes acreditamos estar sós. E por vergonha nos desligamos do Senhor. Mas é ali que o Senhor nos ampara. É-nos a visão para abrirmos os nossos corações, para sentir-o perto de nós mesmo nos momentos difíceis. Seu olhar não é de julgamento ou de crítica, mas de amparo, de assistência. Para todos aqueles cujo arrependimento sincero for a base da redenção. Nos ajoelhamos diante do Senhor e oferecemos, Senhor, os nossos préstimos para sermos teus servos e depois amigos. Queremos seguir-te o caminho que nos ensinastes pelo exemplo. Caminho de amor, dedicação ao bem. Caminho de sacrifício em favor do semelhante. Caminho que nos leva a Deus e à felicidade eterna. Nos mostrou pelo sacrifício que a dor na terra, quando suportada silenciosamente, nos leva ao Pai. O Senhor nos ensinou que é necessário defender com amor e inteligência, direcionar e direcionarmos para o bem. Nos ensinou que é necessário, aonde passemos, que levemos a presença do Pai dentro das nossas condições. E se não podemos curar como o Senhor fez, podemos emitir as vibrações no sentido da cura, esperando que, se não for possível erradicar o problema, podemos colocar um curativo em teu nome. Mas aonde passemos, levemos o Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela santa oportunidade do estudo dentro da tua santa doutrina, pela oportunidade de nos dar condições de trabalhar com consciência na tua seara de amor. Abençoa-nos a todos e conduza-nos no trabalho sério, reto, e que a dedicação, a vontade de fazer o bem, gere felicidade entre nós. Muito obrigado, Senhor Jesus. Começar a apresentar a tela. Todos estão vendo? Causas do medo e da morte. O homem, independente da escala a que pertence, desde o estado de selvageria, tem um sentimento inato sobre o futuro. Sua intuição lhe diz que a morte não é a última palavra em sua existência, e que aqueles cuja perda nós lamentamos não estão perdidos sem retorno. A crença no futuro é intuitiva e é infinitamente mais geral que a crença no nada. Como explicar então que, entre aqueles que acreditam na imortalidade da alma, se encontra tanto apego às coisas terrenas e um medo tão grande da morte? O medo da morte é um efeito da sabedoria da providência e uma consequência comum a todos os seres vivos. É necessário, enquanto o homem não esteja suficientemente esclarecido sobre as da vida futura, como um contrapeso ao exercício contínuo
progressivo de aperfeiçoamento que, sem esse freio, o levaria a deixar prematuramente a vida terrestre e a negligenciar o trabalho aqui no planeta, que deve servir a seu próprio progresso. Nesses primeiros itens, a gente volta naquilo que foi dito nos estudos anteriores, no capítulo 1, sobre a questão do sentimento de haver algo depois do desencarne, ele ser mais comum do que o sentimento, ou melhor, ser mais generalizado do que a ideia de não existir nada, existindo como crença instintiva no ser humano. Porém, aqui ele chama atenção para o caso curioso que é: se a gente tem esse sentimento, por que temer a morte? Daí ele também se pergunta, por que aqueles que acreditam que há alguma coisa depois do desencarne, depois da morte, eles ainda se apegam tanto às coisas terrenas e a temem tanto? Nesse caso, a gente tem que voltar para a escala evolutiva, para a nossa evolução progressiva. Nessa evolução, todos nós começamos no estado de simplicidade e ignorância, passando por vários estágios diferentes de evolução, vegetal, animal, até chegarmos no ser humano, na qual começamos a desenvolver o nosso senso moral. E com isso, nosso primeiro entendimento sobre o pós-morte, ele foi justamente isso, instintivo. Porém, o instinto, ele deve se desenvolver a fim de abarcar a razão e também o entendimento melhor da realidade. Nesse caso, o apego às coisas terrenas é uma consequência desse instinto, ou seja, consequência desse estado mais materializado. E o medo da morte é também uma consequência desse apego. No Evangelho, ele traz a ideia do ponto de vista de que uma pessoa que observa a vida pela perspectiva espiritual, ela percebe que os dissabores da vida, os problemas, eles são nada mais do que pequenos inconvenientes no caminho da evolução. Porém, aqueles que apenas valorizam o material, valorizam apenas o presente, colocam nele, nesse presente, todas as suas esperanças, entrando em desespero quando alguma coisa foge do controle. O Evangelho também traz uma comparação interessante, no sentido de que uma pessoa que vê as coisas do ponto de vista espiritual, ela é como se fosse alguém que possui muito e perde pouco a cada inconveniente. Como a única coisa que os problemas nos fazem perder, ao final, acabaria sendo os nossos defeitos, as nossas dívidas, isso se torna mais evidente. Porém, quem só vê o material, ele só vê uma vida de no máximo 80, extrapolando 90 anos. E com essa vida, comparado com a infinidade, ele é uma pessoa que tem pouco e perde o que tem, ficando com nada. Outro ponto é o fato de que esse apego material ele foi útil evolutivamente falando. Deus não permitiria que nós tivéssemos esse apego se ele não tivesse sido útil em algum momento. Quando nós estávamos começando a evolução, nós necessitávamos dessa ideia de conservação, o desejo de conservar aquilo que nós temos, o que nós somos, a fim de que nós tivéssemos, mesmo com os instintos sendo gradativamente atenuados, o desejo de preservar a vida, de cuidar da vida, de buscar o progresso por meio dessa preservação. E à medida que o ponto de vista ele vai mudando, esse apego acaba se tornando desnecessário.
e acaba se tornando o egoísmo propriamente dito. Ele deixa de ser o apego para a sobrevivência e passa a ser o egoísmo da gente se considerar especial para Deus ou para o mundo. É para Deus e para o mundo, de que por causa disso ele teria que fazer a nossa vontade. Eu lembro de uma lição interessante do livro Alvorada Cristã, que trata justamente dessa questão da conservação. Eu posso pesquisá-la para a gente ler em conjunto? Opa, claro. Claro. Enquanto eu pesquiso para ver se eu consigo achar a lição, desejo fazer algum comentário? Estão me escutando bem? Sim. Eu até estava pensando exatamente nisso hoje, né? Acho que pensei assim, nossa, entre aspas, uma coincidência, né? Que hoje veio muito forte, assim, pra mim, né? Que cada vez mais a gente tá, principalmente aqui em São Paulo, né? Muitas pessoas, muita gente, sempre está em uma cultura de ter cada vez mais, de trabalhar cada vez mais para ter mais dinheiro, para comprar mais coisa, e não tem mais para nada, sabe? Aí eu fiquei pensando nisso hoje, sabe? Até como né? E aí eu até queria fazer um questionamento para mim mesma. Assim. Eu falei assim, nossa, mas eu sei que isso, essa vida, ela é só uma parte da etapa. Será que vale a pena, assim, entre aspas, né, se matar tanto por conta dessas coisas? Então eu achei muito interessante essa parte do livro que você trouxe. Que bom. E é um bom pensamento, por quê? Nesse caso, o que muda é justamente o pensamento por trás do trabalho. Então, veja, se você utiliza o trabalho para melhora íntima, tentando auxiliar os outros o máximo possível, você transforma esse ato que é material e você espiritualiza. Porém, se você busca justamente a matéria, você acaba caindo no egoísmo. O Evangelho também traz esse caso, quando ele comenta sobre as pessoas que sacrificam saúde, bem-estar, familiar ou então social, pela busca do dinheiro, alegando que isso seria para as outras pessoas. Porém, que nessa mesma busca, elas acabam encontrando o próprio egoísmo como entrave e utilizando isso como uma desculpa para poder justificar a consciência. Eu consegui achar a lição. Mais um comentário antes da leitura? Vou começar. Item 13, capítulo 13, o servidor negligente. À porta de grande carpintaria, chegou um rapaz, de caixa às costas, à procura de emprego. Parecia humilde e educado. O diretor da instituição compareceu atencioso para atendê-lo. Tem serviço com que me possa favorecer? Indagou o jovem respeitoso, depois das saudações habituais. As tarefas são muitas, elucidou o chefe. Oh, por favor, tornou interessado. Meus velhos pais necessitam de amparo. Tenho batido em vão à porta de várias oficinas. Ninguém me socorre. Contentar-me-ei com salário reduzido e aceitarei o horário que desejar. O diretor, muito calmo, acentuou: trabalho não falta. E, enquanto o candidato mostrava um sorriso de esperança, acrescentou: traz suas ferramentas em ordem. Perfeitamente, respondeu o interpelado. Vejamo-las. O moço abriu a caixa que trazia. Metia a pena reparar-lhe os instrumentos. O enxó se achava deformada.
A enxó se achava deformada pela ferrugem grossa. O serrote mostrava vários dentes quebrados. O martelo tinha cabo incompleto. O alicate estava francamente desconjuntado. Diversos formões não atenderiam a qualquer apelo de serviço, tal a imperfeição que apresentavam seus gumes. Poeira espessa recobria todos os objetos. O dirigente da oficina observou e disse desencantado: Para o senhor não temos qualquer trabalho. Oh, por quê? Interrogou o rapaz em tom de súplica. O diretor esclareceu sem azedume. Se o senhor não tem cuidado com as ferramentas que lhe pertencem, como preservará nossas máquinas? Se é indiferente naquilo em que deve sentir-se honrado, chegará a ser útil aos interesses alheios? Quem não zela atentamente do pouco de que dispõe, não é digno de receber o muito. Aprenda a cuidar das coisas aparentemente sem importância. Pelas amostras, grandes negócios se realizam neste mundo, e o menosprezo para consigo é indesejável mostruário da sua indiferença perniciosa. Aproveite a experiência e volte mais tarde. Não valeram petitórios do moço necessitado. Foi compelido a retirar-se em grande abatimento, guardando a dura lição. Assim também acontece no caminho comum. Quem deseja o corpo iluminado e glorioso na espiritualidade, além da morte, cuide respeitosamente do corpo físico. Quem aspira à companhia dos anjos, mostre boas maneiras, boas palavras e boas ações aos vizinhos. Quem espera a colheita de alegrias no futuro, aproveite a hora presente na sementeira do bem. E quando sonharem com o céu, tratem de fazer um caminho de elevação na terra mesmo. Comentários acerca da lição? É muito bom reler essas lições, no meu caso, porque eu já li elas várias e várias vezes quando eu era menor. E agora, com uma, os conhecimentos espíritas, com os estudos mais aprofundados, é possível perceber que ela trata muito da questão não só da saúde, como também do trabalho em si. Então, se a gente começar, isso tudo fala da questão da conservação. Se chamarmos atenção para os vícios e para os excessos que a gente comete no dia a dia, muitos deles têm como resultado o problema de saúde. Então, vejam, uma pessoa que é considerada trabalhadora hoje, porém ela tem um problema relacionado ao excesso de alimento, no caso a gula, ela pode vir a desenvolver problemas de saúde que têm como resultado impedir trabalhos futuros. Tudo isso por descaso em questão da própria saúde e buscando os prazeres da vida terrena, sem se preocupar com as consequências futuras. Ao mesmo tempo, me chamou a atenção essa linha. Aqui, ó. Poeira espessa recobria todos os objetos. Se esses são os instrumentos de trabalho, eles envolvem mais do que apenas a parte física, como também a parte moral e intelectual. Quando você deixa de praticar alguma coisa, você não perde a habilidade propriamente dita, mas as suas habilidades elas ficam enferrujadas. Então veja, a parar com o estudo, por exemplo, faz com que o raciocínio fique mais lento com o tempo, mesmo que você já tenha conquistado o conhecimento. Ao mesmo tempo, parar com os trabalhos de melhora íntima, parar com o serviço ao bem, tem como resultado uma perda de tempo que é sentida de maneira muito dolorosa no espírito futuramente. Agora vejam,
O ser humano primitivo, ele não buscava as coisas pensando na melhora propriamente dita. Ele buscava as coisas devido necessidades materiais. Se ele não tinha fome, ele não caçava. Se ele não tinha sede, ele não bebia água, que é a mesma coisa que acontece com os animais. Porém, as dificuldades do nosso dia a dia, elas servem como instrumento de melhora pelo fato de que elas nos obrigam constantemente a reavaliar a nossa situação, pensando sobre as consequências, pensando sobre o que nós poderíamos ter feito para tê-las evitado, ou então o que nós podemos aprender com elas. Nesse processo e nessa busca, quando você se dá o tempo para não se desesperar pelo apego às coisas terrenas, você é capaz de aprender e evoluir, deixando de ser um servidor em estado, como é que eu posso dizer? Em estado de preguiça, em estado de inutilidade, e passando a um estado no qual o trabalho começa a fortalecer as suas virtudes e a guiar o seu progresso. Isso também me lembra. Algum comentário? Alguma pergunta? Então, por exemplo, assim, né? O trabalho como sendo um guia do progresso, né? É algo que eu falo bastante com o Bruno, né? Ele me fala que como ele trabalha com finanças, com empresas, que sempre é um querendo passar por cima do outro, que é um ambiente assim bem complicado, sabe? E às vezes ele sempre me pergunta assim, nossa, mas você fala, né, de usar o trabalho como fonte, né, pra gente evoluir, para ser melhor com os outros. Ele fala assim, no meu trabalho eu tenho dificuldade de enxergar essa possibilidade. Assim. Você teria alguma orientação que poderia ser nesse caso? A questão é justamente lembrar que o trabalho ele não só é o emprego ou então os processos, ele também é um trabalho moral. Então veja, cumprir o seu serviço de maneira correta, buscando fazer o melhor possível, evitando prejudicar as pessoas que estão à sua volta, isso também já é um tipo de trabalho além do trabalho físico. Ao mesmo tempo, o exemplo de um trabalho bem feito, ele pode tocar o coração de outras pessoas. Então, digamos que trabalhando em contato com o Bruno, haja uma pessoa que ela tenha preguiça de fazer o próprio trabalho dela. Se você age de maneira dedicada, devido à consciência culpada dessa pessoa, ela acaba sendo obrigada a pensar que aquilo que ela não faz, que aquilo que ela deixa de fazer prejudica os outros. Ou então ela começa a sentir vergonha de deixar de fazer aquilo que ela precisa. Se no momento de uma discussão das pessoas tentarem puxar o tapete umas das outras, chamar atenção para as palavras de Jesus, ou então, quando elas estiverem falando mal de outra pessoa, chamar atenção para uma virtude que está sendo desconsiderada, isso também é o trabalho, pois você está lutando contra maledicência, lutando contra a perseguição. Entendi, muito obrigada, viu? De nada. Mais algum comentário? Oi, Manuel. Esse trabalho que fala a lição, então, é o trabalho constante para o bem, né? É isso? Sim. Duas pessoas elas podem fazer o mesmo serviço
pensa com a mente voltada para outras situações. Aquela que está pensando em fazer o bem, buscando os bons pensamentos, a própria vibração ajuda a melhorar o ambiente. Gata aqui na janela. Ajuda a melhorar o ambiente. E enquanto que a pessoa que ela faz de má vontade, ela acaba prejudicando o ambiente ou então se tornando cúmplice de situações problemáticas mesmo sem ter conhecimento. Certo, assim como a Maria Eduarda falou, dependente de onde você esteja, né? O trabalho constante para o bem, lógico, a fim de mudar, né, o ambiente onde você está e evitar, assim, a poeira, né, cara, que está escrito na lição lá, né, sobre as ferramentas, certo? Sim. Ana Paula? Ana Paula? Eu vi que eu estava sem som, né? Desculpa. Eu já falei bastante, mas eu vou repetir. É que quando a gente para pensar na oportunidade do trabalho espiritual e a gente começa a associar que na nossa, independente da nossa capacidade do trabalho espiritual, a gente tem no nosso trabalho material a grande oportunidade de servir espiritualmente, né? Então, o trabalho material não é só uma necessidade de manutenção, né, financeira, material, mas é uma grande oportunidade quando a gente ainda não enxerga a oportunidade do trabalho espiritual, da gente já estar trabalhando mesmo dessa forma. Eu não sei se eu me fiz entender. Porque realmente, se você vai para o seu trabalho buscando ajudar naquilo que você faz, buscando fazer o melhor, né, tratando bem as pessoas, é lá que você vai ter, que você passa uma parte do seu dia, você vai ter maior contato com pessoas diferentes, né, fora do seu círculo, em que se você vai ter contato com diferentes situações que vão te colocar no extremo, que vão te levar a sair da sua zona de conforto, a pensar e a mudar a sua forma de agir, é uma oportunidade imensa que a gente tem de crescimento, né? Era isso. Muito bem colocado, Ana Paula. Mas, mais algum comentário? Dá continuidade com a leitura. É por isso que, entre os povos primitivos, o futuro era apenas uma vaga intuição. Mais tarde, uma simples esperança. E, enfim, uma certeza, mas ainda contrabalanceada por um secreto apego à vida corporal. À medida que o homem compreende melhor a vida futura, diminui seu medo da morte. Ao mesmo tempo, compreendendo melhor sua missão na Terra, espera seu fim com mais calma, mais resignação e serenidade. A certeza da vida futura dá outro sentido às suas ideias, outro objetivo aos seus trabalhos. Antes de ter certeza, ele só trabalha por sua vida presente. Com essa certeza, ele trabalha visando ao futuro, sem negligenciar o presente, porque sabe que seu futuro depende da direção boa ou má que escolhe em seu presente. A certeza de reencontrar seus amigos após a morte, de continuar as relações que teve na Terra, de não perder o fruto de nenhum trabalho, de crescer sem parar em inteligência e perfeição, lhe dá a paciência para esperar e a coragem para suportar as fadigas momentâneas da vida terrena. A solidariedade que ele vê estabelecer entre os vivos e os mortos lhe faz compreender aquela que deve existir na Terra. A partir daí, a fraternidade tem sua razão de ser,
e a caridade é um fim em si mesmo, no presente e no futuro. Coragem é a coragem Agora, na questão da paciência, isso diz respeito a como a gente lida com os resultados do nosso trabalho. Como normalmente a gente é muito infantil, seguindo a atitude das crianças, a gente quer tudo na hora e do jeito que a gente deseja, sem muita dificuldade. Porém, os trabalhos de Deus e a melhora, o progresso geral, eles são processos lentos. Por exemplo, se a gente errou tanto durante tanto tempo, a gente tem que perdoar os outros que continuam errando sem conhecimento de causa. Não quer dizer passar a mão para bobagem, não quer dizer permitir que o mal aconteça. Porém, nós necessitamos de paciência para lidar com as pessoas, pois, por sua vez, aqueles que nos ajudaram também precisavam de paciência. Também nós temos que esperar, por exemplo. Uma mudança de atitude, ela já começa a transformar o ambiente à volta. Porém, para essas mudanças se estabelecerem, o trabalho ele tem que ser contínuo, metódico, ele tem que ser disciplinado. E nessa disciplina, nós temos que começar a verificar em nós mesmos os problemas que possuímos. Daí a coragem, também para lidar com a dificuldade. Uma consequência do trabalho sempre será, enquanto formos imperfeitos, a fadiga. Essa fadiga, esse cansaço, começa a gerar estados no qual nós somos obrigados a nos confrontar. Por exemplo, quando a gente tem energia, quando a gente tem ânimo, dependendo da situação, não parece que a gente consegue enfrentar o mundo inteiro. Porém, quando essa energia passa e o desânimo chega, especialmente quando a causa é por cansaço, com falta completa de energia, nós necessitamos da disciplina para poder continuar o trabalho. Mais do que isso, a fadiga, ela facilita o processo de obsessão. Ela facilita os espíritos ao nosso redor que não querem o bem, de influenciar na nossa vida, de mandar ideias na nossa cabeça, de dificultar os nossos pensamentos. Quando a gente fica cansado, os pensamentos começam a ficar mais acelerados. Ou então, pelo menos, a gente começa a ter um controle menor deles, ou então uma perca das suas consequências. A gente perde a capacidade de pensar direito. É por isso que é necessário coragem, pois esse é um estado incômodo que nós temos que passar a fim de nos exercitar. Pois que nem como se fosse um exercício físico. Nos primeiros momentos, o exercício ele é difícil, ele é causador, especialmente no dia seguinte. Porém, a continuidade é o que vai possibilitar o melhoramento físico e, nesse caso, o melhoramento moral. Para se livrar do medo da morte, é preciso conseguir encará-la como é realmente. Isso é, pelo pensamento, penetrar no mundo espiritual e, assim, compreendê-lo o mais exatamente possível. Isto dará ao espírito encarnado certo desenvolvimento e certa aptidão para se separar da matéria. Para aqueles que não estão suficientemente adiantados, a vida material tem mais importância que a espiritual. O homem que se apega às aparências só vê a vida do corpo, enquanto a vida real está na alma. Por esse ponto de vista, se o corpo morre, tudo está perdido e ele desespera.
Se, em vez de se concentrar na aparência, ele se colocar diante da real fonte de vida, a alma, que a tudo sobrevive, se preocupará menos com o corpo, fonte de tantas misérias e dor. Mas, para essa postura, é preciso uma força que o espírito só adquire com o amadurecimento. O medo da morte vem, então, da falta de conhecimento sobre a vida futura, mas é um sinal da necessidade de viver e do receio de que a destruição do corpo seja o fim de tudo. Esse medo é provocado pelo secreto desejo da sobrevivência da alma, ainda que velado pela incerteza. O medo diminui à medida que a certeza se forma e desaparece quando a certeza é completa. Eis o lado providencial da questão. Não deslumbrar o homem cuja razão não esteja suficientemente preparada para uma perspectiva muito positiva e muito sedutora do futuro, a ponto de fazê-lo negligenciar o presente, necessário a seu progresso material e intelectual. Algum comentário sobre essa parte? Alguma pergunta? Ô, Emanuel, acho que o difícil é você balancear o que é importante de bens materiais, né, cara, sem atrapalhar a sua evolução, sem um apego desnecessário, né, mas em contrapartida a gente também precisa ter um pouco. Acho que só a disciplina com os estudos e sua evolução moral você consegue achar esse meio termo, certo? Sim, essa disciplina é importante. E também esse aprendizado, ele é progressivo. Por exemplo, cada um de nós teve um planejamento para nós podermos encarnar. Por causa disso, o nosso necessário no geral, eu falo pelo menos para essa vida, ele é alterado. Então veja, se eu vou trabalhar com alguma coisa, eu tenho que trabalhar com alguma coisa que está relacionado a ganho, que ajuda os outros, porém, eu também tenho um ganho financeiro considerável, nesse caso você está em engenharia civil, que se você consegue trabalhar numa empresa, num bom cargo, pela questão de salário, normalmente você consegue um bom salário, daí você vai ter, primeiro, a competência no seu trabalho para ajudar os outros, e também você vai ter que dosar o quanto a busca por bens materiais vai influenciar na sua competência. Então veja, se uma pessoa que trabalha com uma empresa, ela comete corrupção, obviamente, isso não foi dosagem, isso foi ganância, foi apego à matéria. Porém, outra situação, se eu começo a fazer hora extra, tá? Nesse caso, uma coisa legal, não é criminosa por lei. Porém, eu percebo que no dia seguinte, ou então na semana seguinte, eu não tenho mais condição de fazer o serviço com a mesma qualidade, ou seja, eu acabo sacrificando a qualidade do meu serviço, que ajuda outras pessoas, a fim de ter mais ganho material, isso tem como consequência ser resultado de apego. Isso é só um exemplo, mas veja. Nos dois casos, um deles é crime, o outro ele é teoricamente comum. Nos dois casos eu tenho apego, certo? Porém, o segundo caso ele pode ser mais bem dosado. Se você se disponibiliza à melhora, você pode começar a trabalhar para poder compreender quais são os seus limites. Por exemplo, o motivo de você estar querendo alguma coisa a mais é por causa que você quer status, ou seja, voltando aqui, você quer aparências, você quer satisfazer a vaidade? Ou você quer isso porque você precisa? Como, por exemplo, uma pessoa que trabalha numa empresa, muitas vezes ela tem que começar a se preparar para ela ser eventualmente demitida.
Então, guardar um pouquinho para poder garantir que a família não vai passar fome caso ocorra uma demissão. Ou então, que no futuro, quando você não for mais capaz de trabalhar, você tiver o suficiente para ter uma aposentadoria e talvez poder se reorganizar para fazer uma coisa diferente, que vai dificultar a sobrevivência, cujo retorno vai diminuir a qualidade da sobrevivência. Isso é uma situação na qual você utiliza a lógica para poder evitar problemas futuros. Certo? Se por algum acaso a situação, o ambiente à sua volta determinar que você vai ter que passar pela dificuldade financeira, não se revoltar com isso é uma forma de treinar desapego às coisas terrenas. Então perceba, eu tenho várias situações. A partir da experiência de cada uma delas e justamente do que o senhor comentou, dos estudos e da disciplina, eu sou capaz de começar a dosar. Lembra? Claro, vai ter um erro aqui ou ali. Às vezes, dependendo da situação, experimentar um caso como esse, o caso do trabalho em excesso em algum momento, para compreender os limites da sua própria capacidade, é até recomendável, porque daí é uma experiência prática. Eu lembro que o papai ele comentou uma vez que a Joana de Ângeles, ela fala que tudo são experiências. Daí, a partir do momento que a gente vai ganhando experiência, a gente ganha maturidade. E ao ganhar maturidade, consequentemente, a gente compreende melhor a realidade e também evolui. Mais algum comentário? Não, da minha parte, show. Mais alguém? Continuar a leitura. Esse estado de coisas é mantido e prolongado por causas puramente humanas, que desaparecerão com o progresso. A primeira é a forma sob a qual se apresenta a vida futura, que poderia ser suficiente a inteligências menos desenvolvidas, mas não satisfaria as exigências da razão de homens mais reflexivos. Esses últimos se questionarão, desde que se apresentem princípios contraditórios com a lógica e com os dados positivos da ciência, eles não são verdades, eles não são verdadeiros. Da incredulidade de alguns e a crença misturada com a dúvida de muitos. A vida futura para esses é uma ideia vaga, mais uma possibilidade do que uma certeza absoluta. Acreditam, gostariam que assim fosse e, apesar de tudo, se questionam. Se, entretanto, não for assim. O presente é positivo, ocupemo-nos dele, em primeiro lugar. O futuro virá por acréscimo. E ainda se perguntam, o que é, em definitiva, a alma? Um ponto, um átomo, uma faísca, uma chama, como sente, como enxerga, como percebe. A alma não lhes é uma realidade efetiva, mas uma abstração. Vamos voltar aqui um pouquinho. Essa questão da lógica, ela acaba sendo uma necessidade da evolução. Conforme a gente vai evoluindo, o próprio senso moral e a própria inteligência, elas começam a questionar os abusos que a gente costumava cometer. E também as mentiras que a gente contava, as fantasias que a gente criava, para poder justificar esses abusos. Já foi comentado várias vezes em outros estudos sobre que se o céu ele for um local no qual tudo o que você tem é uma tranquilidade sem trabalho, no qual você fica a eternidade inteira escutando a harpa dos anjos, eventualmente, mesmo que isso seja melhor do que o nada, e definitivamente melhor do que a ideia de um sofrimento eterno, isso não passa a satisfazer a razão. Você fica com dúvida. Chegou a ser tão interessante por quê?
Muitos artistas, grande parte deles, têm mediunidade. Não, nem sempre consciente, mas muitas vezes por inspiração. Tanto que os gregos, quando eles começavam algumas canções ou então alguns poemas, eles agradeciam às suas musas inspiradoras. Então veja, eles recebem influência. E alguns deles são mais afeitos a ideias melhores e outras piores, de espíritos bons ou de espíritos obsessores. Nessa situação, um exemplo seria o autor de Senhor dos Anéis, o Tolkien. Quando ele representa a figura dos orcs como deformados, ou a figura da maldade como sendo alguma coisa que corrompe, ele foi extremamente influente. Ele, obviamente, possui uma certa sensibilidade. Outro caso, o mais recente, é o caso de uma série de comédia chamado O Bom Lugar. Isso é alerta de spoilers, mas ela acaba questionando, usando filosofia, sobre as características da vida após a morte. Por exemplo, a ideia de punição eterna, ou então o que faria com que existisse um ser que iria se comprazer em punir uma pessoa eternamente. No quanto o arrependimento dos próprios erros influencia o quanto a gente precisa uns dos outros para melhorar. E eventualmente também toca nessa ideia de beatitude eterna, de satisfação completa dos desejos e como eventualmente isso se tornaria infernal. Então veja, conforme o senso moral e a lógica vai se desenvolvendo, a tendência é começar a questionar essas questões. Porém, como nós ainda somos imperfeitos, nós acabamos optando pela negativa, porque a negativa muitas vezes satisfaz o nosso orgulho, a nossa vaidade e o nosso egoísmo. O Kardec vai falar aqui um pouquinho mais para frente sobre como a ideia vaga da alma, ela acaba sendo utilizada como resposta, mas basicamente, se eu não acredito que há algo em mim além da matéria, então, de novo, eu só me preocupo com o presente. E como é que eu posso provar que isso, em parte, se deve ao orgulho? Por quê? Se, entretanto, não for assim, o presente é positivo, ocupemos-nos dele em primeiro lugar, o futuro virá por acréscimo. Um filósofo e também cientista, se eu não me engano, foi Pasteur, ele utilizou uma lógica para provar que acreditar em Deus é o mais racional possível. É bem simples. Se eu desconsidero a existência da alma e com isso eu faço mal, caso depois do desencarne eu tenho nada, eu vou pro nada. Então, eu nem sequer vou ter consciência de que eu estou no nada. Porém, se eu estou errado, eu vou sofrer as consequências do mal que eu fiz. Se eu acredito no bem, se eu acredito que existe a alma, que existe o após a morte, e eu faço bem devido a essa certeza, se existir o nada, de novo, eu não vou ter consciência do que aconteceu, então tanto faz. Mas, considerando o após a morte, eu irei para um lugar bom. Ou seja, independente da situação, acreditar, buscar a fé, ele é um processo que vai te levar à melhora íntima. Esse aqui é o caso das pessoas que optam pela negativa devido à dúvida. Mas também a dúvida, ela acaba corroendo. Quando você não tem a satisfação da sua lógica íntima, do seu racional, da sua própria fé, isso acaba gerando uma situação de angústia. E algumas pessoas ficam desiludidas. E é exatamente para essas pessoas que o Kardec fala que o espiritismo se direciona. A partir da lógica dos fatos, a partir da comprovação dos fenômenos, o espiritismo ele garante que para as pessoas que buscam a fé de boa vontade, que buscam a lógica das coisas, elas tenham uma base sólida para acreditar na vida futura. E assim para guiar as suas ações.
Continuando, os seres que lhes são caros, reduzidos ao estado de átomos, em que seu modo de pensar estão, por assim dizer, perdidos e não têm mais qualidades pelas quais se fizeram amados, eles não compreendem nem o amor de uma faísca, nem o amor que se pode ter por ela. E eles mesmos se sentem pouco satisfeitos em ser transformados em uma substância simples e indivisível. É grande o número de pessoas que assim pensam. Daí o retorno ao positivismo da vida terrestre, que tem qualquer coisa de mais substancial. Nota da tradução. Como no capítulo anterior, tudo indica que o autor se refere à influência da corrente filosófica positivismo, defendida por Auguste Comte, em meados do século XIX, substituindo Deus pela ciência, isto é, defendendo a validade dos métodos científicos para explicar a realidade. Pretendia substituir as explicações teológicas e filosóficas da realidade. O simples fato dessa ser a corrente filosófica da época do Kardec mostra quão doloroso, ou melhor dizendo, quanto esforço ele teve que colocar no trabalho para que ele satisfizesse as exigências da época dele. Algum comentário antes de passar para o item 6? Alguma pergunta? Outra razão que prende as coisas terrenas, mesmo aqueles que acreditam mais firmemente na vida futura, resulta da impressão que conservam do ensinamento que lhes foi dado na infância. Há que se convir que o quadro apresentado pela religião sobre esse assunto não é muito sedutor nem muito consolador. De um lado, se vêem as contorções de condenados, que espiam em torturas e chamas sem fim seus erros de um momento, para os quais os séculos se sucederão aos séculos, sem esperança de abrandamento ou de piedade. E, o que é mais cruel ainda, não há possibilidade de arrependimento. Por outro lado, as almas enfraquecidas e sofredoras do purgatório, esperando sua liberdade, não por seus esforços de progresso, não por seus esforços de progresso, mas pela boa vontade dos vivos que rezarão por elas. Essas duas categorias são a imensa maioria da população do outro mundo. Acima, a imensa maioria da população do outro mundo. Acima para aquela categoria muito restrita dos eleitos, desfrutando pela eternidade de uma beatitude contemplativa. Essa eternidade, essa eterna inutilidade, sem dúvida preferível ao nada, não deixe de ser de uma cansativa monotonia. Também se vêem nas pinturas que retratam os bem-aventurados, figuras angélicas que manifestam mais o tédio que a verdadeira felicidade. Esse estado não satisfaz nem as aspirações, nem a ideia instintiva do progresso, que parece a única compatível com a velocidade, com a felicidade absoluta. É difícil conceber que o selvagem ignorante, com o senso moral obtuso, pelo simples fato de ter recebido o batismo, esteja ao mesmo nível daquele que chegou ao mais alto grau da ciência e da moralidade prática, depois de muitos anos de trabalho. É ainda menos concebível que uma criança, morta com pouca idade,
antes de ter a consciência de si mesmo e de seus atos, desfrute dos mesmos privilégios, apenas pelo fato de ter havido uma cerimônia, da qual não participou sua vontade. Esses pensamentos preocupam os mais fervorosos, por pouco que eles reflitam. Aqui é a situação que eu comentei. Eu só quis frisar justamente a ideia de que a ideia de um inferno eterno traz que não há possibilidade de arrependimento. Ou seja, se a dor é uma coisa que faz você repensar os seus atos, não haver possibilidade de arrependimento faz com que o mesmo ele seja inútil. Ou seja, mesmo que você se sinta culpado, mesmo que você queira reparar os seus erros, se você não tem a oportunidade para isto, consequentemente, a sua dor ela vai ser maior, tornando a ideia de um inferno eterno incompatível com a bondade de Deus. Se a gente pensar por outro lado, correção. Se a gente pensar nisso, a reencarnação ela deixa de ser mais do que uma suposição e passa a ser necessária, pois nela nós temos a oportunidade de corrigir os erros que cometemos contra os outros e também de conquistar o céu, não pelo auxílio dos outros, mas pelo nosso próprio esforço. Vamos pensar se eu não conquisto alguma coisa, melhor dizendo, se eu não trabalho para conquistar o que eu tenho, a minha consciência ainda dói, pois eu necessitei que os outros se sacrificassem por mim. Se eu sou incapaz de pagá-los, eu entro no mesmo problema. E lembrando, essa é a maioria da população da Terra. Se a gente considerar, como fala o catolicismo, que apenas depois de Jesus as pessoas puderam ir para o céu, porque o batismo ele é necessário, então eu tenho pelo menos 10 mil anos, que é da história registrada, e mais alguns milhares e vários milhares de anos nos quais pessoas, algumas melhores, como por exemplo Sócrates e Platão, que eram exemplos de virtude, eles, mesmo com seus problemas, eles não poderiam ir para o céu, porque não foram batizados. No máximo, chegando ao purgatório. E daí a questão, quem é que vai orar por um filósofo nascido no século 4 ou 5 a.C.? Bem, se você acredita, é recomendável, mas a maioria das pessoas também não pensa nisso. Outra situação, se além do batismo eu tenho que ser bom, é consenso geral que a maioria das pessoas da Terra é imperfeita. E daí eu tenho que fazer a pergunta, o quão bom eu tenho que ser para merecer o céu? Ou então, para merecer a felicidade eterna? Sem a ideia de progresso, toda essa descrição ela se torna fantasiosa, pois eu não sou capaz de conceber que se na Terra eu posso me arrepender e eu posso buscar melhorar os meus atos, que isso não vai valer de nada depois que eu desencarnar e eu estiver na vida além túmulo. Antes de encerrar, algum comentário? Wilson, pode fazer a oração final, por favor? Opa, posso sim, né? Me ouve bem? Sim. Mestre Jesus, Filho de Deus Pai Todo-Poderoso, gratidão por esse momento que, através da santa doutrina espírita, possamos nos reunir, estudar a sua palavra, entender mais sobre seus mistérios do mundo espiritual. Gratidão aos espíritos de luz
que se reúnem para facilitar o nosso entendimento. Gratidão aos encarnados, gratidão às pessoas do grupo, que trocando ideias trazem mais aprendizagem para todos. Gratidão por esse momento, Senhor, que estudamos para a nossa evolução, para a nossa reforma íntima, para poder melhorarmos com os outros, para fazer o bem e para entender que amar ao próximo tenha que virar cotidiano em nossas vidas. Gratidão pelo dia vivido de hoje, gratidão pelo sopro de vida, gratidão por termos um lar para voltar e descansar e deixar todos os tropeços, todos os erros do dia virarem lições para o dia de amanhã. Que o Senhor Jesus, junto com os espíritos de luz, nos protejam nesse sono e que, em seu nome, Jesus, seja feita a vontade do Pai. Gratidão. Fiquem com Deus. Até domingo. Correção, até sexta-feira. Boa noite, Vocês, fiquem com obrigada. Deus. Boa noite. Até Fiquem com mais. Deus.